Fala galera, tudo bem? Professor Paulo Daniel aqui e hoje a gente vai corrigir o nosso simulado lá para o concurso da UFRJ, ok? São 10 questões, eu tentei nessas 10 questões colocar assuntos que são próximos daqueles assuntos que a gente costuma ver nas provas da UFRJ, que são realizados pela banca da própria UFRJ, que é a PR4, ok? Tá? O nível do simulado estava mais ou menos, né? Para quem já fez questões da PR4, você pode ver que está bem parecido até, porque a ideia do simulado é simular a prova mesmo, tá? Então, vamos lá, vamos corrigir as questões. Ó, vou colocar aqui questão 1 do nosso material. Vamos ler o que essa questão fala, ó. Paulo é assistente em administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro e precisa renovar o seu certificado digital. Para isso, ele deve procurar. O que acontece, galera? Olha só. Certificado digital é uma ferramenta, né, que hoje ela é necessária, tá? Várias profissões, por exemplo, se você é advogado, você precisa ter um certificado digital para poder acessar lá os processos eletrônicos, né, no Tribunal de Justiça. Para quem é contador, né, precisa ter certificado digital. Várias áreas dentro do serviço público precisam de certificado digital, tá? Mas para que o certificado digital ele serve, galera? Certificado digital, vamos colocar aqui em cima, vou colocar aqui embaixo, ó. O certificado digital é uma ferramenta que garante a autenticidade, ok? Tá? Então, ó, o certificado digital confirma a autenticidade. Autenticidade de quê? Dos sites, dos documentos eletrônicos e das transações eletrônicas, ok? Tá? Então, o certificado digital confirma a autenticidade dos sites, dos documentos eletrônicos, das transações eletrônicas, tá? E aí, o que acontece, galera? Olha só. Só que, por exemplo, quando você assina um documento digitalmente, como é que eu assino um documento digitalmente? Através do meu certificado digital, beleza? Tá? Só que certificado digital, galera, ele não é, tá? Não é algo gratuito, ok? Certificado digital não é algo gratuito, tá? Tipo assim, para eu adquirir um certificado digital, eu tenho que pagar por ele, tá? E quem é, né, quem é que emite os certificados digitais? Aí a gente vai ter três situações, ó. Eu tenho a comercialização do certificado, eu tenho a emissão do certificado e eu tenho a autorização do certificado, tá? Primeiro, ó, quem é aqui no Brasil, né, para a gente ter um certificado digital, as autoridades certificadoras são quem emitem, né? A gente vai colocar assim, ó, quem emite um certificado digital é uma autoridade certificadora. Exemplo, né? SegSign, VeriSign, Serpro, essas empresas são autoridades certificadoras, tá? Só que a autoridade certificadora, ela só pode emitir um certificado digital se ela for autorizada pela autoridade certificadora raiz, tá? Que é o ICP Brasil, ok? O ICP Brasil, guarda bem esse nome, é a Autoridade Certificadora Raiz. Tipo, a Autoridade Certificadora Raiz, ela não emite o certificado digital, tá? Só que os certificados digitais só têm validade se forem emitidos por empresas, né, que são autorizadas por elas, que a gente chama de Autoridade Certificadora Raiz, tá? Agora, quando eu quero comprar um certificado digital, eu tenho que procurar quem? Uma autoridade distribuidora. Beleza? Tá, então assim, comprar aí, tipo assim, a gente vai atuar aqui na compra e na
Renovação. Por exemplo, onde é que eu posso adquirir um certificado digital? No Correio, no Serasa, no Banco do Brasil. Esses caras são autoridades distribuidoras, tá? Então, como eu estou falando aqui, ó, que ele quer renovar o certificado, tá? Ele tem que procurar quem? Uma autoridade distribuidora. Então, o gabarito da questão é a letra A, tá? Se a questão fosse, quem é que emite o certificado? Aí seria uma autoridade certificadora. A autoridade certificadora também pode aparecer com a sigla AC, de autoridade certificadora, KPI ou ICP, que a gente chama de infraestruturas de chave pública, tá? E aí, então, aqui na letra D e na letra E, a mesma coisa que a autoridade certificadora, são as instituições que emitem o certificado digital. E o ICP Brasil, a letra C, é a autoridade certificadora raiz. É ela que autoriza, autoriza a emissão dos certificados digitais, beleza? Tá, então aí, como ele fala o Paulo lá, que é assistente de administração do UFRJ, ele quer renovar o certificado, ele vai ter que procurar a autoridade distribuidora, tá? Então o gabarito da questão é a letra A, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Olha só, galera. Questão 2, olha só. Tá? Uma das principais... Não, assinale abaixo o nome de uma das principais interfaces gráficas usando o sistema operacional GNU Linux, tá? Aqui, observação para vocês, ó. A gente coloca, se você olhar, por exemplo, o seu edital lá, tá? O que o sistema, os sistemas operacionais Windows e Linux, Você costuma chamar só de Linux. Mas lembra que tem um nome próprio, É GNU/Linux, ok? Tá? O Linux representa apenas a distribuição. Opa, peraí. Ó, vou colocar assim, ó. O Linux representa apenas o kernel do sistema. Ó. O núcleo do sistema, tá? Enquanto o GNU representa o quê? A distribuição. E o que é uma distribuição? É o pacote de programas que acompanha o núcleo, beleza? Tá? Então aqui a gente tem o seguinte, ó, o kernel, que é o núcleo, é a parte que interage com a máquina, beleza? Tá? Agora, e os outros programas? Porque lembra, é um sistema, olha o nome, sistema operacional, tá? Não é um programa só, são vários, ok? Tá? Os outros programas fazem parte da distribuição. Exemplo de distribuições famosas, a gente vai ter aqui, ó, Ubuntu, SUSE, Mandriva, Mint, Red Hat, Slackware, tá? Todos esses aqui são o quê? São distribuições, beleza? Tá? Aí, lembra, a distribuição é um pacote de programas, é o pacote de programas que acompanha o núcleo, tá? E aí a gente tem assim, galera, olha só, cara, como um pacote de programas que acompanha o núcleo, certo? Eu tenho várias opções, por exemplo, quando eu penso assim, ó, interfaces gráficas, interface gráfica. Eu tenho GNOME, KDE, Windows Maker e Mat, ok? Tá? É uma interface gráfica, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, gerenciadores de arquivos, que no Windows a gente usa o Windows Explorer, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, GNOME, KDE e Cinnamon, tá? E gerenciadores de boot, a gente vai ter aqui, ó, o Lilo,
e o Groovy. Beleza? Tá? Então, atenção, galera, aqui, ó, uma distribuição é um pacote de programas. Quando eu falo assim, no Ubuntu, que é o mais comum de aparecer em prova, né? No Debian também é uma distribuição bem famosa, né? São o quê? São distribuições, são pacotes de programas. Dentre esses pacotes de programas, ele cobra alguns com funções específicas, né? A analogia que você pode fazer é mais ou menos assim, ó. Quando você pensa no Windows, né? O Windows e o Linux, comparando ele nessa questão dos requisitos, né? Você vai ver o seguinte, é como se o Windows fosse um prato feito, porque quando eu vou usar o Windows eu já sei o que vai vir, né? Ó, vai vir lá, a interface gráfica vai ser a Modern, o gerenciador de arquivos vai ser o explorador de arquivos, né? A ferramenta de configuração vai ser o painel de controle ou configurações de Windows, beleza? Tá? Agora, ó, no Linux é como se fosse um self-service, você vai ter várias opções para cada coisa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na letra A, ele falou aqui, ó, eu falei, né, a banca aqui sou eu, né, foi eu que montei o simulado, tá? Então aqui, ó, eu tô falando o quê? De interfaces gráficas, ok? Tá? Como eu estou falando de interfaces gráficas, veja o seguinte, ó. Quando eu botei aqui, ó, Ubuntu e Debian, isso aqui são distribuições. Vamos colocar aqui, ó. Aero e Modern são interfaces gráficas, mas do Windows. Aqui eu tenho, ó, Windows 7. E aqui eu tenho Windows 7, né? E aqui eu tenho Windows 10 e o Windows 11, ok? Tá? E sobrou para quem então, galera? Ó, interface gráfica no Linux, a Mate. Então, gabarito letra D, ok? Tá? Gabarito letra D aí. Tem que saber, tem que conhecer. Além de comandos, tem que saber o que? O conceito de distribuição, o conceito de kernel, com principais comandos e principais diretórios, beleza? Então a gente ficou aí na questão 2, o gabarito é a letra D, beleza? Tá? Vamos lá. Seguindo, ó, questão 3 do nosso material, ó. Assinale a alternativa que apresenta um programa que pode permitir o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Tá? Então aqui a ideia é o quê? Permitir o retorno do invasor. Tá? E aí, lembrando, né, pô, cara, o invasor, né, permitir que alguém invada a minha máquina. Tá? Aqui a gente está falando sobre programas maliciosos, malware. Tá? Malware é código malicioso ou programa malicioso. O termo vem de malicious software. Tá? E aí, aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter vários tipos de programas maliciosos, né? Por exemplo, vírus, worms, cavalos de Troia, tá? Cada um tem uma ideia central. Por exemplo, se a gente falar um vírus, qual é a ideia do vírus? O vírus é aquele tipo de programa malicioso que precisa de hospedeiro, ou seja, ele infecta arquivos, né? Quando a gente fala de worm, os vermes, né? O verme é aquele tipo que se autorreplica, se espalha pela rede, se espalha por e-mail, principalmente nos discos removíveis. Quando a gente fala de trojan, que é outro tipo que cai bastante em prova, tá? É aquele tipo que aparentemente é inofensivo, né? Normalmente, como é que a cartilha do CERT fala sobre ele? Além das funções para a qual ele foi projetado, ele executa ações danosas, tá? Agora está permitindo aqui, ó, o retorno do invasor, tá? Quem faz isso é o que a gente chama de backdoor. É a porta dos fundos. Tá? Backdoor, ó, porta dos fundos. A backdoor ela é como se fosse um buraco no muro da sua casa, você não sabe que existe. O ladrão entra e sai por onde quiser. A ideia é o quê? Permitir o retorno do invasor, tá? Detalhe que esse texto aqui, esses conceitos todos que eu estou trazendo para você, tá aqui, ó. Cartilha.cert.br, Cartilha de Segurança da Informação da Internet, né? As bancas, a PR4, por exemplo, ela usa esse documento aqui como referência, tá? Então, tudo que eu falei para vocês aqui, você tem que ler aonde? Na cartilha do CERT, ó. Dever de casa. Acessa aí, cartilha do CERT, né? Baixa e lê, ok? Tá? Porque é tipo beber na mesma fonte que o examinador, tá? Então, aqui, como está falando, permitir o retorno do invasor, a gente tem a backdoor, tá? O que é o spyware da letra D? É o espião. É aquele que
rouba dados, né? Ele fica monitorando as atividades, coletando as atividades, né? As informações do computador do usuário para enviar para um terceiro, né? O worm é o verme, né? Que se autorreplica, tá? O vírus é aquele que infecta os arquivos. E o keylogger, atenção que esse cara aqui já caiu mais de uma vez em provas da UFRJ, provas da PR4, tá? O worm é aquele, né? O keylogger, né? É aquele que captura as informações, vamos botar assim, ó. Captura informações digitadas no teclado. Beleza? Então, o gabarito aí na letra E, ok? Tá? Vamos lá, vamos seguir, ó. Agora, depois dessa, a gente vai para a questão 4, tá? Depois dessa, a gente vai para a questão 4, ó. João abriu uma pasta em seu pendrive no seu notebook com Windows 10, tá? Windows 10 Pro em sua configuração padrão. Após abrir o pendrive, ele decidiu selecionar todos os arquivos do pendrive para copiá-los para a pasta do seu notebook. Assinale a alternativa que representa o atalho de teclado correto para selecionar todos os arquivos do pendrive de João. Vê que eu estou falando aqui, ó, que ele está usando o Windows. Como é que é selecionar tudo no Windows? Ok? A gente vai usar o quê? No explorador de arquivos, né? Para gerenciar arquivos e pastas, a gente está usando o explorador de arquivos, tá? A gente vai usar o atalho Ctrl A. Beleza? Tá? Seleciona tudo. Ctrl A. Então, gabarito da questão na letra B de bola. Beleza? Tá? Cuidado, olha só, galera. Tá? A gente, quando fala de selecionar tudo, maldadezinha de prova, ó. Selecionar tudo, tá? No Windows, aí a gente está tratando aqui de arquivos, né? No explorador de arquivos. E no Writer do LibreOffice, a gente vai ter o mesmo atalho, que é o Ctrl A. É Add All, não é isso? Tudo, tá? No Word é diferente. No Word você vai usar o Ctrl T. Beleza? Então, atenção, porque no Word é Ctrl T, tá? Mas aí, né, talvez alguns de vocês estão indo na letra A, porque você está acostumado com o Word, tá? Só que aqui, lembrando, o Writer e o Word é texto, né? No Windows a gente está falando de arquivos ou pastas, tá? Atenção também, ó, tecla F2. No Windows, não é isso? Ela serve para quê? Para renomear. É uma outra que é comum aparecer em prova. Tá? Então, a gente ficou aí 4, tranquilo. A APR4 é uma banca que costuma, tá? É comum ela cobrar atalhos, tá? Então, fica ligado aí. Gabarito na letra B de bola, ok? Ctrl A, tá? Vamos lá, vamos seguir para a próxima questão agora. Ó, questão 5 do material. Vamos ver o que ela fala. Ó. Ao se criar uma conta de e-mail no Outlook, é necessário, tá, que se determine qual será o endereço do servidor responsável pelo recebimento de e-mails. Um protocolo que pode ser utilizado nesse servidor é, tá? Lembrando o seguinte, ó, quando a gente fala de e-mail, tá? Um dos assuntos que mais cai em prova sobre e-mail é quando a gente fala sobre os protocolos de e-mail, tá? Aí a gente vai ter aqui o seguinte, ó. O SMTP é o protocolo que faz o envio do e-mail. A gente também pode falar que ele faz a saída do e-mail, tá? E eu tenho também o POP3 e o IMAP. Esses caras aqui são os caras que fazem o recebimento das mensagens ou a entrada das mensagens, ok? Tá? Repara que o que a gente está falando aqui, ó. Eu estou falando para vocês que eu quero o recebimento, responsável pelo recebimento. Então, falou de recebimento, pode ser o POP3 ou pode ser o IMAP. Isso sempre cai em prova, né? Protocolo de envio, protocolo de recebimento, ok? Tá? Então, ó, na letra A, eu coloquei para vocês o SMTP. Tá? O SMTP é o protocolo da web. O que é web? Páginas. É um protocolo para você acessar páginas. Tá? E lembrando que ele tem Szinho aqui porque ele é
seguro, ele é criptografado, tá? Na letra B eu botei o SMTP. Ah, o SMTP, ok. O SMTP é um protocolo de e-mail, só que ele é um protocolo usado no envio e a questão cobra de recebimento. A gente vai colocar assim, ó. Ele é um protocolo de envio de e-mail, beleza? Tá? O SSL é um protocolo de criptografia, tá? Lembrando, por exemplo, ó, a gente fala aqui, ó, HTTPS. O HTTPS é o HTTP seguro, é para transportar as páginas. O HTTPS é formado de HTTP mais SSL ou HTTP mais TLS. Aí, por sua vez, ó, o SSL e o TLS são protocolos de criptografia. Vou botar aqui, ó, esses caras fazem a criptografia, tá? Eu posso também usar ele no e-mail, né, que a gente vai falar de POP3S e MASPS, né, que são protocolos de criptografia, tá? O DNS, tá? Aí para que serve esse protocolo? A gente pode tratar ele como serviço DNS ou protocolo DNS, tá? O DNS é para associar domínios e IPs. Associa domínios e IPs com domínios. Quem faz isso é o DNS, lembra? Os endereços na internet são numéricos, que a gente chama de IP, tá? Só que eu, usuário, não preciso ficar decorando, né, os endereços numéricos, os IPs. Eu uso os nomes, por exemplo, degraucultural.com.br, tá? E aí vê o seguinte, então, ó, mas quem é que associa as duas coisas, tá? É o DNS, que é um serviço e um protocolo de rede, tá? E na letra E, o IMAP, olha ele aqui, ó, é um protocolo de recebimento, que é o que a questão pediu pra gente, o gabarito, lá na letra E, beleza? Tá? Bora, galera, vamos seguir, né? Espero que até aqui, ó, metade da prova, tá? Espero que até aqui você esteja indo bem, ok? Tá? Lembrando o seguinte, ó, eu sei, né? Concurso é algo difícil, tá? Concurso é algo bem... Não é fácil passar no concurso, tá? Porém, o que acontece, galera? Olha só, você tem que trabalhar com números, tá? Lembra o seguinte, ó. Para você pensar, pô, vou brigar pela vaga lá, não é para desanimar ninguém, tá? É só para você ter noção em que lugar da fila você tá, tá? Veja, ó, daqui de 10 questões, para você brigar pela vaga, você tem que fazer no mínimo 80%, beleza? Tá? No mínimo 80%, tá? Ou seja, de 10 questões você tem que acertar 8, beleza? Tá? Para você pensar em brigar pela sua vaga. É aquilo, briga de cachorro grande, galera. A galera que vai fazer a prova tá super afiada, ok? Tá? O pessoal tá se dedicando dia e noite pensando nessa vaga aí. Então você, para estar entre eles, tem que fazer no mínimo 80% de todas as matérias, tá? Para poder brigar por uma vaga. Mas por que você fala, pô, Paulo, mas eu não tô fazendo ainda os 80%, né? Mas, cara, olha só, isso é para você saber onde você tá. Né? É tipo assim, pô, tô longe, então, meu irmão, dá o gás, tu vai ter que chegar nos 80%. Tô nos 80%, então, ó, mantém aí, ajuste fino, né, para se manter e chegar no dia da sua prova, você conseguir fazer 80%, 90% da prova, que aí a sua vaga tá garantida, tá? Então, sempre que for estudar, trabalha com esse número aqui, ó, sempre fazendo questões, tá? A questão é essencial, tá? E, pô, como é que eu vou saber se eu tô bem ou mal? Pelo número, sempre você tem que acertar no mínimo 80% das questões, beleza? Vamos lá, seguindo, ó. Questão 6 do nosso material, outra linha de atalho. PR4 adora atalho, tá? Vamos ver o que ela fala aqui, ó. Assinale a opção que representa a combinação de teclas utilizada no LibreOffice Writer para inserir uma quebra de página. Aqui eu facilitei para você. Por quê? Porque aqui eu botei o mesmo atalho, ó. A quebra de página, tanto no Word quanto no Writer, a gente vai usar o Ctrl Enter. Ok? Tipo assim, ó. Quando você dá Enter, você insere uma quebra de parágrafo. Quando você dá Shift Enter, você insere uma quebra de linha. E quando você dá Ctrl
Enter. Você insere uma quebra de página, ok? Tá? Então, gabarito aqui, letra B de bola, beleza? Tá? Vamos lá, questão tranquila, né? Atalhozinho, aí a sorte também, né? Sorte não, peguei leve, né? Com vocês, né? Cobrei do Writer, né? Mas se fosse no Word seria a mesma coisa. Os atalhos, lembrando que tem atalhos bem diferentes, né? Por exemplo, quando a gente fala, ó, negrito. Vamos botar aqui uma lista de atalhos comuns em prova, ó. Negrito. Aqui eu vou botar o Word. E aqui eu vou botar o Writer. Negrito no Word, Ctrl N. No Writer é o Ctrl B. Né? Quando a gente coloca, por exemplo, sublinhado, no Word é o Ctrl S. Tá? E no Writer é o Ctrl U de underline. Quando a gente fala, por exemplo, de salvar o documento, salvar. No Word é o Ctrl B de bola. E no Writer é o Ctrl S de save. Quando a gente fala de abrir um documento, no Word é o Ctrl A. No Writer é o Ctrl O de open. Quando a gente fala de selecionar tudo no Word, é o Ctrl T. E no Writer é o Ctrl A de All, beleza? Tá? Então, ó, vai guardando esses atalhos. Ó, repara, aí as pegadinhas estão aqui, ó. Tipo, tem atalho, ó, Ctrl S no Word é sublinhado, no Writer é salvar. Ctrl A no Word é abrir, no Writer é selecionar tudo. Percebeu? Tá? Então, ó, deixa eu só corrigir aqui que ficou parecendo... Tá? Então veja, ó, mesmos atalhos, tá? Mesmos atalhos, só que tem funções diferentes no Word e no Writer. Então você tem que ficar ligado nisso. O gabarito é a letra B, tá? Vamos lá agora a 7. A 7 talvez, né, para a maioria dos candidatos foi a pior questão da prova, né? Mas vamos lá. Estilo PR4, algo comum que a banca lá do UFRJ costuma fazer, ó. Considere a imagem abaixo extraída de uma planilha do Microsoft Excel. Assinale a opção que apresenta uma fórmula que resultou o resultado exibido na célula D1. Tá? Então, se a gente olhar aqui na tabela, D1 é o quê? 42. Tá? Vamos lá, ó. A gente vai ter que fazer as contas. Aqui não tem para onde correr. Vai ter que fazer as contas para ver quem vai dar 41. Tá? Na letra A gente vai ter aqui, ó. Tem que olhar para a tabela, né? A1 é 12. Mais B2, que é 6. Vezes, asterisco é vezes C1, que é 7. Dividido por A2, que é 3, ok? Tá? Então aí, vamos lá, ó. Primeiras multiplicações, né? 6 vezes 7, vou botar aqui, ó. 6 vezes 7 vai dar 14 vezes 3, 42. É isso? Tá? Então aqui vai dar 42 daqui dividido por 12. Opa, peraí. Devagarinho, né? Ó. 12 mais 42 dividido por 3, né? Aí a gente vai fazer depois, ó. 42 dividido por 3 vai dar 1 menos 3 sobra 1. 12 vai dar 14, né? Então vai dar 12 mais 14, que vai dar 26. Então não é, a gente elimina a letra A. Tá, vamos ver a letra B, ó. Tem que fazer a conta. Aqui, sei que é chato, mas tem que fazer a conta, né? Vamos lá, letra B, ó. É A1, que é 12, mais B2, que é 6,
vezes C1, que é 7, dividido por A2, que é 3. Então, a gente vai fazer primeiro parênteses, né? Então, vai ficar 12 mais 6 vezes 7 é 42, tá? Divididos por 3, tá? Da mesma coisa do de cima, né? Vai dar 12 mais 42 por 3 dá 14, que também vai dar 26, ok? Tá? Então, elimina a letra B, tá? Agora aqui, ó, na letra C, tá? A gente vai ter, ó, C2, que é 9, né? Vezes, vou botar aqui só a matemática mesmo, ó. Vezes A4, quem é o A4? 10, menos C1, que é 7, vezes A2, que é 3. Tá? Então, aqui vai ficar, ó, 9 vezes 10, né? 9 vezes 10, 90, menos 7 vezes 3, 21. Tá? Então, ó, vou botar aqui, ó, 90 menos 21, pega emprestado aqui, é 8, 10 vai dar 9, dá 69. Tá? Então, aqui, né? Então, aqui daria 69, elimina, né, a letra C. Tá? Gente, eu sei que é chato, né? Mas tem que fazer conta. Aqui não tem para onde correr, né? Tu vai ter que testar uma por uma, tá? Vamos lá, ó. A letra D, ó, vai ser C2, quem é C2? 9. Mais A3, que é 9. Menos A2, que é 3. Vezes B1, que é 5. Tá? Então, ó, primeira multiplicação, né? Isso, tá? Então vai ficar 9 mais 9 menos 15, né? Que é 3 vezes 5. Tá? Aí vai ficar 18 menos 15, que vai dar 3. Então também não é a letra D. Tá? Gabarito letra E. Mas vamos lá, ó, vamos fazer, vamos ver se dá certinho. Ó. Vamos ver se eu não fiz nenhuma besteira na hora de montar a questão. Vamos botar aqui, vai ser A2, que é 12. Mais, não, A2 é 3. Olha eu fazendo besteira aqui, ó. A2 é 3. Mais B2, né? Ó, vamos lá. É A1. Aqui, ó. A1, que é 12. Mais B2, que é 6. Multiplicado por C1, que é 7, dividido por A2, que é 3, tá? Então, vamos fazer primeiro o parênteses, vai ficar 12 mais 6, 18, tá? Então, é 18 vezes 7, dividido por 3. Vamos lá, 18 vezes 7, né? Então, ó, 8 vezes 7, 56. Estou lembrando da tabuada, né? 1 vezes 7 é 7. Né? Então, aqui vai ficar 6, 126. Aí a gente pega aqui, ó. Então, aqui é 126 dividido por 3. 126 dividido por 3, aqui vai dar 4. Né, menos 12 sobra 0, desce esse 6, aqui vai dar 2, menos 6, 0, acabou a conta, ok? Então dá 42. Olha o resultado da D1 é, aqui vai dar 42, achamos o nosso resultado, gabarito letra E, tá? Questãozinho de fórmula trabalhosa, tá? Isso aqui, galera, olha só. Esse tipo de questão na sua prova, e eu faço de propósito para testar vocês, tá? Na verdade, sim, para você conseguir enfrentar no simulado o mesmo cenário, às vezes até pior do que você vai achar na sua prova, tá? Por quê? Porque aqui eu vou testar duas coisas em você. Eu vou testar a sua paciência e eu vou testar, né, a sua calma, ok? Tá? Por quê? Porque tem que fazer de um por um, beleza? Aí vai afobado, erra a conta, né? Você repara também que, ó, a letra A letra B e a letra E, as contas são muito parecidas. O que muda? A ordem. Lembra que em fórmula tem ordem de operação. Primeiro raiz e potência, né? E no caso aqui a gente vai ter o quê? Ó? Só que na planilha, tá? Na planilha é o seguinte, ó.
Então, ó, na planilha a gente vai ter, ó, primeira operação, porcentagem. Quando aparece, né? Na prova da PR4 não é muito comum, tá? Segunda operação que tem na planilha, potência. Elevar o número, tá? Depois, multiplica e divide na ordem que aparecer. Divide na ordem que aparecer, tá? Depois, soma e subtrai. Soma e subtrai também na ordem que aparecer, beleza? Aí se eu quiser somar antes de multiplicar, como eu fiz várias vezes aqui, você vai colocar entre parênteses, tá? Vê que é igualzinho matemática, né? Na matemática a gente vê, ó, primeiro raiz e potências, depois multiplica e divide, por último soma e subtrai, tá? A grande diferença é que aqui a primeira operação é a porcentagem quando a porcentagem aparecer, tá? Vamos lá então, ó. Reta final, próxima questão é a questão 8 do nosso material, tá? Veja, ó, considere a planilha abaixo elaborada no Microsoft Excel 2016. Ao se digitar na célula D2 a expressão, tá? E pressionar a tecla Enter, o valor exibido na célula D2 será, né? Então aqui eu tenho a função C, dentro da função C eu tenho a função OU, tá? Qual é a estrutura do C, ó? Se, aí eu vou ter uma condição. Depois da condição vem o verdadeiro e por último o falso. É sempre assim, condição, verdadeiro, falso. Se a condição for verdadeira, a gente pega o verdadeiro. Se a condição for falsa, a gente vai pegar o valor falso, ok? Tá? É o teste lógico. Então, agora, o problema, então aqui a gente poderia separar o seguinte, ó, isso aqui é minha condição, que é algo que pode ser verdadeiro ou falso. Depois da condição vem o verdadeiro e por último o falso. Ou seja, se a condição for verdadeira, pega o verdadeiro. Se a condição for falsa, pega o falso, ok? Tá? Só que a condição, que a gente chama de teste lógico, é a função OU. Tá? E como é que funciona? Como é que é a função OU? Ó, função OU, eu vou ter, ó, condição. Isso aqui é uma condição. E aqui eu tenho outra condição, tá? Aqui é algo que pode ser verdadeiro ou falso, e aqui é algo que pode ser verdadeiro ou falso. E no final ela vai retornar verdadeiro ou falso. Aí igual raciocínio lógico, lembra? Quando é que o ou, né? Quando é que o ou é falso? Quando tudo for falso. Tipo assim, ó, no ou, se tiver primeiro verdadeiro, se tiver o primeiro verdadeiro, segundo verdadeiro ou os dois verdadeiros, ele será verdadeiro. Então a gente vai ter que testar aqui essas duas condições. Eu vou ter que testar se o B2 é maior que 7 ou se o D2 é maior que D7. B2 maior que D7, D2 maior que D7, tá? Se qualquer um dos dois for verdadeiro, lembra, no ou, se um for verdadeiro, tudo é verdadeiro. O ou só é falso se os dois forem falsos, beleza? Tá? Então vamos lá, vamos testar, olhando para a tabela, ó. B2 e D7. Então, B2 é 7. E o D7 é 6. Tá? Então, primeira questão é, olha só. O D2, isso aqui, ó, D2 é maior que o D7, ó, B2 é 7, D7 é 6. Isso aqui é verdadeiro. Aí lembra que eu falei, ó, no ou, se um for verdadeiro, tudo é verdadeiro. Eu nem preciso olhar para o segundo, isso aqui é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, ele vai pegar o quê? O valor verdadeiro, que é aprovado. Então, aqui ele escreveria aprovado, beleza? O gabarito é a letra D, tudo bem? Tá? A gente poderia testar também aqui, ó. C2 é maior do que D7? Quem é o C2? C2 é 5. Aí é maior que o D7? D7 é 6. Isso aqui é falso, né? Mas lembra o seguinte, ó, verdadeiro e falso no ou é verdadeiro. Se um for verdadeiro, tudo é verdadeiro. Basta ter um verdadeiro. Se um for verdadeiro, ele já é verdadeiro. Então, gabarito letra D, ok? Vamos lá na 9, a penúltima do nosso material, ó. Ao acessar o serviço de e-mail no Gmail usando o Google Chrome, podemos nos referir ao acesso ao serviço de, tá? Então, ó, vê. Cara, o Gmail é o e-mail do Google, ok? Tá? E o Chrome é um navegador. Que eu posso chamar de
browser, ok? Então, navegador que eu posso chamar de browser, tá? Então, é o seguinte, ó, o e-mail, tá? Lembra o seguinte, ó, para a gente acessar o serviço de e-mail, que a gente chama de serviço de correio eletrônico, tem dois jeitos de fazer isso. Eu posso acessar o meu e-mail através do cliente de e-mail, que aí é o Outlook, o Mozilla, Thunderbird. Esses programas são programas clientes de e-mail, ok? Tá? Posso acessar o e-mail assim, ou posso acessar o e-mail via browser. A gente chama isso de quê? De web mail, tá? Então, ó, quando você acessa, o que é web? Lembra disso, ó. Web é página, né? Quando você acessa o seu e-mail através de uma página, você chama isso de webmail, ok? Tá? Então ele está falando aqui, ó. Ao acessar o serviço de e-mail do Gmail usando o Google Chrome, podemos referir ao acesso ao serviço de webmail, ok? Tá? Então o gabarito da questão lá na letra B, ok? Tá? Vamos lá. Só voltando aqui, ó. O que é chat? Mensagens instantâneas. O que é FTP? Serviço de arquivos. HTTP, aí é um protocolo de página. Ou seja, é web. Né? E streaming é o que a gente chama de fluxo de mídia. Tipo, você está assistindo a correção dessa aula aí, tá? Tanto na plataforma do curso, no YouTube, né? Você está vendo o quê? Através do serviço de streaming, ok? Tá? Fluxo de mídia. Serviço de streaming, Netflix, Spotify, cursos online, tá? IPTV, né? Eles permitem o quê? Você pode acessar conteúdo de áudio ou conteúdo de vídeo sem precisar baixar, né? Isso é o chamado serviço de streaming, beleza? Tá? Mas a questão era bem mais simples do que isso. A questão só falava o seguinte, eu quero acessar o Gmail, o e-mail do Gmail, né, usando o Google Chrome, tá? Então eu estou acessando, se eu estou usando o Chrome, é porque eu estou numa página, e acessar o e-mail por uma página é chamada de webmail, beleza? Agora a questão 10, né, questãozinha de Linux, sempre cai questãozinha de Linux na prova da PR4, tá? Vamos lá, vamos ver o que ela fala, ó. O comando do Linux para copiar um arquivo de um diretório para outro, tá? Lembrando aqui, quando a gente fala de comandos, a gente está falando da shell do Linux, tá? Shell, que eu também posso chamar o quê? O terminal. A shell, galera, é o ambiente textual, é a linha de comando do Linux, tá? E aí, ó, aí o que acontece muito nas provas? Ele dá um comando, né? Ele diz, ó, eu quero usar o comando tal, tá? Eu quero fazer isso. Qual o comando que eu vou usar, tá? Então, ó, por exemplo, o MV é o comando para mover. Mover arquivos ou diretórios. O CP é o comando para copiar. ipconfig, né? ifconfig, tá? É o comando para exibir ou modificar configurações de rede, tá? O copy não existe e o cd é para navegação, é um comando de navegação. Serve para entrar e sair dos diretórios. Beleza? Então, como ele está falando aqui, ó, copiar um arquivo, gabarito letra B de bola, ok? Tá? Então, pessoal, olha só, essa foi a 10ª questão, tá?
Com isso, a gente encerra aqui esse simulado, ok? A correção do simulado. Espero que você tenha ido bem, né? Espero de fato que você tenha ido bem, tá? Mas é aquilo, como eu falei, ó, o simulado, essa altura do campeonato, o simulado ele serve para ajuste fino e principalmente para você ter ciência de qual é a posição que você está lá na fila, beleza? Tá? Tipo assim, ó, lembra, para começar a ir bem, até a partir de 80% da nota, beleza? Então, você tem que acertar 80% das questões para brigar pela vaga. Pô, Paulo, mas eu não estou conseguindo chegar a isso ainda. Então, ó, intensifica que a prova está logo ali. Tá? No dia da prova você tem que chegar a esse número, tá? Pô, mas estou nos 80%, então mantém aí, ó, quanto mais melhor, lembra disso, não é 80% garantido, você briga pela vaga, tá? E aí, ó, cada questão é o quê? 200, 300, 500 posições. Fiquem ligados nisso, tá? Então eu vou parar por aqui, tá? Eu sou o professor Paulo Daniel, para quem não me conhece, ok? E beijo, galera, e até a próxima prova.